Olá, caros alunos, eu sou o professor Anderson e essa é a terceira aula de Literaturas de Língua Portuguesa. Nessa aula, nós estudaremos o Barroco e o Arcadismo no Brasil. Vamos lá para o quadro para a gente ver o nosso conteúdo? A competência dessa unidade de ensino é refletir sobre a literatura barroca e o arcadismo, seus autores e obras em Portugal e no Brasil. O barroco na literatura de língua portuguesa, o arcadismo em Portugal e no Brasil, autores e obras do barroco e do arcadismo lusófono é o nosso resumo. As palavras-chave são barroco, arcadismo, literatura brasileira, literatura portuguesa. E por fim, como vocês viram, o título da nossa aula é O Barroco e o Arcadismo em Portugal e no Brasil. O nosso convite ao estudo é mesmo pensar, já iniciando a ideia da situação problema 1, quando nós tratamos de fato de autores que estão muito distantes da gente no tempo. Pensar em autores como Gregório de Matos e outros autores do arcadismo, como nós veremos, é pensar num Brasil onde não existia livros. É pensar num Brasil em que a nossa condição social e cultural estava muito distanciada da ideia da disseminação de livros. Então, quando o aluno, lá na educação básica, pensa acerca de Gregório de Matos e das suas poesias, muitas vezes ele projeta a ideia de que Gregório de Matos publicou livros em vida. E isso não é verdade. Tratar dessa literatura barroca, tratar dessa literatura arcade, é tratar também de contextos muito distantes daquele com os quais esses alunos estão acostumados. Nós já tratamos disso quando estávamos falando, por exemplo, de trovadorismo. Mas isso não quer dizer que o trovadorismo, porque está lá no século XII, na Idade Média ainda, é mais difícil ou representa alguma diferença muito significativa na apresentação do conteúdo para os alunos, considerando contextos históricos. Porque para os alunos, quando a gente fala de século XVII, século XVIII, para eles é tão longe quanto o século XII, é apenas mais um número. Então, pensar nessas condições, pensar na situação de sala de aula e como fazer com que esse conteúdo seja não apenas atrativo, mas principalmente significativo para os alunos, é o desafio do professor de literatura. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Agora, tratando dos conhecimentos prévios. Pensar o barroco, é pensar que o barroco se denomina e corresponde às manifestações artísticas e culturais seiscentistas, ou seja, do século XVII. Porque, como vocês sabem, oitocentistas é do século XIX, ok? Seiscentistas não é do século XVI, nem oitocentistas do século XVIII. Seiscentistas do século XVII, posteriores, portanto, ao que usualmente se chama de Alto-Renascimento. Lembram? A gente viu na aula passada, o Renascimento nasceu na Itália e se expandiu por outros territórios europeus. Lá em Portugal, o grande representante é Luís Vaz de Camões, ainda que o seu introdutor seja Francisco Sá de Miranda. Chama-se de Alto-Renascimento e que refletem os ímpetos contra-reformistas, ou seja, a gente está falando da contra-reforma católica, que é uma resposta às alterações que existiram a partir ali, principalmente das reformas cristãs, das reformas religiosas que surgiram nesse mesmo momento. Sobretudo nos países ibéricos, onde a Igreja Católica era mais atuante, Então, pensar o barroco é pensar a contra-reforma católica como resultado das reformas protestantes, pensar que somos colonizados por um país da Península Ibérica, onde o pensamento da contra-reforma teve muito mais valor, muito mais apreço do que em outros contextos europeus. E o arcadismo? Arcadismo é a designação dada para as manifestações artísticas e literárias concentradas, sobretudo, no século XVIII. Portanto, no século seguinte ao Barroco, ou aquilo que chamamos de século das luzes, assim chamado, devido à disseminação do racionalismo iluminista. Então, a gente já consegue perceber, só pela ideia geral aqui dos conhecimentos prévios, que nós estamos tratando de períodos que têm e precisam de uma contextualização acerca dessas transformações,
da reforma protestante, principalmente a luterana, calvinista, mostrando que nesses espaços a educação, a leitura, a arte avançou de modo diferente do que nesses outros espaços da Contra-Reforma. Quando o professor utiliza, por exemplo, a história da arte, né, a história da pintura, mais especificamente, é muito fácil mostrar que durante o século XVI, no Barroco, se a gente pegar os pintores holandeses, os temas dos quadros não são obrigatoriamente temas religiosos. Agora, na Península Ibérica, que é um espaço da Contra-Reforma, né, a Holanda é um espaço da Reforma Protestante, enquanto a Península Ibérica, Espanha e Portugal são espaços da Contra-Reforma Católica. Então, a gente vai ter uma produção artística toda ela centrada para representação, né, na pintura, para representação de momentos, de passagens bíblicas. Toda a pintura desse momento na Península Ibérica é uma pintura religiosa. Então, que os alunos precisem entender isso é ponto fundamental, ponto essencial para que a gente possa apresentar esse conteúdo de modo adequado para o aluno. E principalmente considerando que a gente está falando, no caso do Barroco mais especificamente, de uma linguagem extremamente rebuscada e que causa, sim, um certo distanciamento, porque o nosso aluno está acostumado não apenas com uma linguagem que é muito mais fluida, muito mais objetiva, muito mais parte daquilo que é a comunicação tradicional hoje, né, cotidiana, né, muito diferente daquilo que a gente vê na época do Barroco, considerando, por exemplo, que o Barroco está logo após a publicação da primeira gramática de língua portuguesa. Então a gente está falando de um momento que a própria língua portuguesa ainda carecia de definições, ainda carecia de organizações, mas a expressão literária é grandiosa. Quando a gente fala de Padre Vieira, quando a gente fala de Gregório de Matos, a gente está falando de uma produção literária fundamental para que os alunos se apropriem, não apenas de uma bela linguagem, né? E aí essa é uma questão de beletrismo mesmo, mas também de uma linguagem que carrega significados tão potentes que hoje ainda são bastante influentes e são recuperados nos discursos modernos com uma certa frequência. Vamos lá para o quadro para a gente continuar vendo agora a situação geradora de aprendizagem. Essa é a nossa terceira aula de literaturas de língua portuguesa 1. Nela tratamos do Barroco e do Arcadismo em língua portuguesa. Observamos os contextos históricos, como eu já deixei destacado, autores e obras desses dois períodos. De fato, como vocês vão perceber no ciclo 2 do Fórum, tratar de história é também tratar de literatura. E muitas vezes a disciplina de literatura, ela depende mais dos conteúdos tratados na disciplina de história do que necessariamente na de língua portuguesa. Porque quando a gente observa o currículo da educação básica, a gente vai ver que o viés, né, a organização dos conteúdos, ela é cronológica e, portanto, ela depende dessa apresentação histórica. Considerando a colonização portuguesa no Brasil, reflita. O Barroco e o Arcadismo que estudamos no Brasil representam uma estética nacional ou é apenas uma manifestação isolada da literatura? Né? A ideia geral aqui é que, se o Brasil se constitui como nação, como pátria, apenas em 1822, nós podemos dizer que a literatura produzida antes disso é uma literatura brasileira? Lembrando que isso daqui não era Brasil, né? A gente precisa lembrar aí essa transição que acontece a partir de 1808, com a vinda da família real portuguesa para cá, que nos coloca numa posição única da história. Não há qualquer outro registro, qualquer outra experiência de um império europeu governado da América. O Brasil é o único caso de sede de um império europeu fora da Europa. E isso aconteceu entre 1808 e 1821. É o período em que o príncipe regente Dom João VI vem ao Brasil e aí, aqui no Brasil, é aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarves, porque a partir de 1808 nós deixamos de ser colônia e passamos a integrar o Reino Unido de Portugal e Algarves.
Portanto, não éramos ainda uma pátria até, de fato, 7 de setembro de 1822, lembrando que a Guerra da Independência, que se segue nos anos seguintes, né, que se segue a proclamação da independência, que se deu principalmente nos estados da Bahia e do Maranhão, ela demora a acontecer, né? É ali que nós tiramos a primeira patronessa, heroína do Exército Brasileiro, Maria Quitéria, uma figura histórica que deve ser lembrada, celebrada, porque é a representação de uma força regional frente a uma força muito maior, imperialista. Então a gente está falando de um contexto que é de transformação daquilo em que nós consideraremos, de fato, um Brasil pátria. Portanto, quando nós estamos falando aqui do período anterior a isso, o Brasil era quase uma filial de Portugal. Pensar na literatura produzida antes da independência é pensar numa literatura de um outro lugar, que não era a nação brasileira. Partindo daí, a gente vai começar a nossa aula. Vamos lá para a primeira cápsula, para a situação problema 1. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Vamos lá? Vamos conferir a nossa situação problema? Vamos ao quadro. Após ensinar a estética barroca e as principais manifestações literárias do período aos seus alunos, a professora Joana resolveu dar um enfoque maior a Gregório de Matos, um dos primeiros escritores da língua portuguesa nascidos no Brasil. Sugeriu, então, uma leitura do poema Juízo Anatômico da Bahia. A partir disso, desafiou os alunos a ilustrarem os versos escritos no século XVII, se utilizando de manchetes e ou fotos de jornais ou portais de notícias da atualidade. É muito bacana a proposta aqui, lembre-se, na aula passada nós tratamos disso, né? De mostrar aos alunos como o conteúdo, os temas tratados ali, têm relação com a atualidade. Será que essa é uma atividade possível de ser realizada? Será que os alunos conseguem perceber nos poemas barrocos elementos da atualidade? Quais as conclusões que a gente pode tirar a partir dessa atividade? Primeiro, então, lembramos que o barroco foi uma tendência artística que se desenvolveu primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. O berço do barroco é a Itália, assim como do Renascimento, no século XVII. Porém, se espalhou por outros países europeus, como, por exemplo, a Holanda, a Bélgica, a França e a Espanha. O barroco permaneceu vivo no mundo das artes até o século XVIII. Na América Latina, o barroco entrou no século XVII, trazido por artistas que viajavam pela Europa, e permaneceu até o final do século XVIII, quando aí a gente já está falando da estética arcade. O barroco se desenvolve no seguinte contexto histórico. Após o processo das reformas religiosas, né, que a gente chama de reformas protestantes, ocorridas no século XVI, a Igreja Católica havia perdido muito espaço e poder. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político. Pensem, por exemplo, no poder da Igreja Católica, do Papa, mas principalmente, ao assinar o Tratado de Tordesilhas, que dividia todos os territórios do mundo entre dois países católicos, né? A Espanha e Portugal. Mesmo assim, os católicos continuavam influenciando muito o cenário político, econômico e religioso na Europa. A arte barroca surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período. Contraste é uma palavra-chave para entender o barroco. A espiritualidade, o teocentrismo da Idade Média, com o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Portanto, nós temos uma visão tradicionalista, né,
ligada muito mais ao misticismo cristão, ligada a um pensamento medieval, e uma outra racional e progressista, ligado mesmo à valorização do homem como medida para todas as coisas, como a gente já viu nesse ideário do Renascimento. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas, burgueses e pelo clero. As obras de pintura e escultura desse período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida e do ser humano. O rebuscamento é uma característica fundamental do barroco. O barroco é uma arte que se preocupa muito com o acabamento. Para aqueles que tiveram a oportunidade, o privilégio de conhecer as igrejas barrocas, tanto da Bahia, do Rio, mas especialmente de Minas Gerais, sabe disso, né? A gente está falando de uma arte extremamente requintada e rebuscada. A palavra barroco tem um significado que representa bem as características desse estilo. Pérola irregular. Essa expressão em si já é uma contradição. Pérola deformada e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade. Por que ela já traz em si a ideia de contradição, de contraste? Porque nós utilizamos e pensamos numa pérola como uma circunferência, né, perfeita, né? A gente está pensando numa esfera perfeita, porque a pérola tem por característica isso, e não apenas perfeita na sua característica esférica, mas perfeita naquilo que ela brilha, naquela camada que faz a pérola ter esse valor. Além disso, a pérola tem esse valor por conta dessa perfeição, né? Essa ideia de que a gente está falando de uma padronização de algo muito belo e que, ainda que a gente não esteja falando de algo extremamente raro, também não é tão comum. Acontece que quando a gente fala que algo é uma pérola, mas você diz que ela é pérola, a gente quer dizer que é perfeito, que é muito bom, e aí a gente coloca o adjetivo imperfeito, pérola imperfeita, a gente já tem um contraste. É antagônico em si a ideia do barroco. Justamente se a gente pensar num período que vai ter influência tanto da Reforma Protestante, que abre o espaço para a leitura da Bíblia nas línguas vernáculas, no alemão, no holandês, no inglês, e por isso vai ter tanto espaço nesses países e vai ter uma influência tão grande ainda hoje nesses países. Assim como, do outro lado, nós temos a reforma, o espaço da contra-reforma católica, que há um fechamento, né, da expressão, há um fechamento de tudo o que é artístico para a religião. Lembrando que é também o mesmo momento de institucionalização do Tribunal do Santo Ofício, que a gente mais comumente chama de Santa Inquisição ou Inquisição Espanhola, que levou à fogueira, levou à morte, à tortura, muita gente. Ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar? As primeiras manifestações da literatura barroca brasileira ocorreram na Bahia, centro político e comercial da colônia durante o ciclo da cana-de-açúcar, né? Essa é a nossa primeira capital. Para muitos especialistas, os primórdios da literatura brasileira remontam a esse período. Vejam, há estudiosos que entendem que, nesse momento, nós já temos literatura brasileira. Acontece que são questões bastante teoricamente arranjadas de modo a perceber aquilo como literatura brasileira. Eu concordo com alguns deles, ainda que nós não tivéssemos a ideia de Brasil. A justificativa é que, no século XVII, os escritores já nascidos na colônia teriam adaptado pela primeira vez uma estética europeia à realidade brasileira, colocando em prática uma espécie de abrasileiramento da linguagem literária. E por conta desse abrasileiramento, estaríamos falando de literatura brasileira. De fato, essa é uma ideia que é bastante atrativa. Acontece que quando a gente fala da ideia de abrasileiramento, de transformações, como constituição de literatura brasileira, a gente não está falando de um ideário contemporâneo, a gente está falando de um ideário romântico, que via a literatura barroca como elemento da literatura brasileira e via uma necessidade de inclusão dessa produção literária e artística na nossa história e, portanto, a considerava brasileira. Esse é um pensamento romântico. Na literatura brasileira, podemos definir dois estilos diferentes, marcados por distintas formas de conceber o conhecimento, ou seja, dois modos não separáveis facilmente. Eles estão de
quase, muito mais comum, né? Quase sempre, interligados. O primeiro deles é o cultismo, saber o como das coisas, né? O cultismo vai estar sempre mais ligado à forma do poema, vai estar sempre mais ligado ao pragmatismo da construção lírica, a como se organiza o poema, como o poema é bonito por conta das palavras escolhidas e ali colocadas. E, por outro lado, o conceptismo, que busca a essência das coisas e, de fato, valoriza o pensamento, o conteúdo e não a forma. Então, o cultismo valoriza a forma e o conceptismo, é fácil lembrar, né? Concept, em inglês, é ideia. Portanto, né, ele valoriza a ideia, a essência das coisas, aquilo que não é palpável, não é metrificável, como os versos e sílabas poéticas. Enquanto o primeiro valoriza a forma textual, o segundo valoriza o conteúdo, ok? Gregório de Matos, aquele que é conhecido como o pai da literatura brasileira. Graças à sua poesia satírica, com termos de baixo calão e críticas abertas à sociedade baiana, o poeta ganhou o apelido de Boca do Inferno. Há reformistas que buscam falar que ele é o Boca do Céu, porque ele tem uma poesia religiosa muito bonita, muito importante, mas é por conta da poesia satírica que ele ficou famoso, e por isso mesmo o apelido dele, hoje e sempre, é Boca do Inferno. Além de abordar temas clássicos do barroco europeu, como a religiosidade, Gregório de Matos também se dedicou à lírica filosófica, explorando temas como o Carpe Diem, né? Que o Carpe Diem, a gente vai ver ele no arcadismo, mas ele já é um ideal trazido da antiguidade clássica, lembra? Na primeira aula a gente falou que o período do classicismo, né, da valorização clássica vai até o arcadismo, e aqui no barroco a gente já vê a recuperação de um princípio latino, o Carpe Diem, que significa aproveite o dia. Literalmente é colha o dia, né? Colher. Mas o colher é aproveitar aquilo que está disposto diante de si. Portanto, aproveite o dia. O homem barroco tem consciência da transitoriedade da vida e do tempo. Por isso, busca os prazeres terrenos, embora se sinta culpado por isso. Então, a gente está falando de uma estética que apresenta tanto o desejo quanto o freio, né? Refreamento desses sentimentos. A estética barroca, como a gente falou desde o começo, ela é pautada por contrastes. Então, se há desejo, junto do desejo também vem a culpa, muitas vezes por se entregar aos pensamentos que levam aos desejos carnais. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Gregório de Matos firmou-se como o primeiro poeta brasileiro. Cultivou a poesia lírica, satírica, erótica e religiosa. O que se conhece de sua obra é fruto de inúmeras pesquisas, pois Gregório não publicou seus poemas em vida. Né? Não é uma questão de que não tinha, ele não quis ou ele não pôde. Não tinha livraria e era proibido a publicação de livros no Brasil antes de 1808. Por essa razão, há dúvidas quanto à autenticidade de muitos textos que lhe são atribuídos. Lembrando que quem organizou as edições que hoje conhecemos como Obras Completas de Gregório de Matos é a Academia Brasileira de Letras. Padre Antônio Vieira é o outro representante do Barroco, é o outro grande representante do Barroco, tanto para Portugal quanto para o Brasil. De acordo com José Saramago, o único ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, lusófono, o único falante de língua portuguesa, dizia que a maior expressão da literatura portuguesa em todos os tempos era Padre Antônio Vieira. Por onde passou, ficou conhecido por seus sermões, discursos orais destinados aos fiéis, sobre temas religiosos, bíblicos e morais, mas que de fato tratavam da sociedade como um todo. Porém, Antônio Vieira não se limitou à pregação religiosa, colocando seus sermões a serviço de suas ideias políticas e ideológicas. E aí, o mérito dele mesmo é ser contra a escravidão indígena. Em Portugal, ganhou a antipatia da Inquisição ao defender o retorno dos judeus,
perseguidos pelo tribunal ao território português. Né? A gente está falando dos judeus sefarditas, para driblar a crise econômica. No Brasil, combateu com radicalismo a escravização dos índios e foi perseguido pelos colonos, que, obviamente, né, queriam a manutenção da escravização dos índios. Né? Então, a gente está falando de um autor que, de fato, não só representa um momento muito importante da literatura e língua portuguesa, mas, além disso, da história, né, do nosso país. A dúvida, assim, quanto a Antônio Vieira é o quanto ele foi influenciado pelo Brasil na sua obra. Porque Antônio Vieira vem muito novo para o Brasil. Antes dos 7 anos, antes de iniciar os estudos, de ser alfabetizado, ele vem para o Brasil e aqui no Brasil ele é educado. Então, uma das coisas que sempre se fala, e os alunos gostam de pensar nesse tipo de coisa, ele nasceu em Portugal, mas ele veio para cá menino. Cresceu na Bahia. Qual era o sotaque de Padre Antônio Vieira? Ele falava como português ou falava como baiano? E aí a gente trata mesmo do pertencimento, da ideia de esse autor é brasileiro ou é português? Porque ele é considerado luso-brasileiro nos dois casos, né? A gente tem tanto um quanto o outro na sua produção. Então a gente está falando de um autor que é importante, muito, muito importante para a gente, assim como é muito importante também para os portugueses. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Padre Antônio Vieira escreveu cerca de 200 sermões em estilo conceptista, ou seja, privilegia a retórica, o pensamento e o encadeamento lógico de ideias e conceitos. Estão formalmente divididos em 3 partes. A primeira delas é o introito ou exódio, a apresentação ou a introdução ao assunto. De fato, os introitos de Padre Antônio Vieira são belíssimos. Desenvolvimento do argumento, defesa de uma ideia com base na argumentação e muitos dos ensinamentos de Padre Vieira, dos seus sermões, são válidos para hoje, para o nosso mundo, e a peroração, que é a parte final ou a conclusão. É importante, né, às vezes, dar alguns exemplos, e na sala de aula, eu sempre gosto muito de falar para os alunos que uma das coisas mais bacanas que Padre Vieira falou em seus sermões é mesmo a ideia, né, no sermão da 60ª, em que ele trata mesmo dos estilos, né, cultista e conceptista, não nesses termos com que nós estamos falando, mas é justamente disso que ele está tratando, e ele fala algo que para mim é muito valioso e que eu carrego comigo todo dia, que um sermão não se faz com palavras, um sermão se faz com atos. Isso é importantíssimo. Os alunos começam a perceber que a ideia que essas palavras carregam é mais importante do que as próprias palavras. Porque falar uma coisa e fazer outra é tudo aquilo que a gente reclama. Isso a gente chama, de modo geral, de corrupção. Se apresentar de um modo e fazer outra coisa quando ninguém está vendo. Então, o Padre Vieira já tratava disso com clareza, ainda que com uma linguagem tortuosa, mas o pensamento e a condução da retórica nos sermões de Vieira é nada menos do que brilhante. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Padre Antônio Vieira tem como sermões mais famosos, aqueles que quase sempre caem no vestibular, são esses: o sermão da 60ª, o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, e aqui, mais uma vez, a gente tem aí uma abertura para a aula de história, quando a gente está falando da dominação holandesa no Nordeste brasileiro, e do sermão de Santo Antônio aos Peixes, que esse trata especificamente de corrupção. É um texto belíssimo, belíssimo, que é muito legal de ser lido com os alunos. Então vamos lá, resolvendo a situação problema 1. Ao lerem o poema Juízo Anatômico da Bahia, essa tarefa para vocês lerem depois, de Gregório de Matos, é bem provável que os alunos se surpreendam com sua incrível atualidade, já que, em linhas gerais, denuncia os abusos de poder e a corrupção, incrivelmente presentes até os dias hoje na sociedade brasileira, né? E aí é possível abrir para o debate. A aula de literatura é um espaço de debate, é um espaço de interpretação e é um espaço do desenvolvimento do pensamento crítico. Com certeza é possível ilustrar os versos de Gregório de Matos
com notícias e fotos de jornais e portais de notícias da nossa atualidade. A conclusão a que se chega a respeito disso é que essa imutabilidade, essa incapacidade de mudar dos nossos problemas é algo enraizado, recorrente e que precisa ser resolvida. Portanto, é mais fácil acreditar e ter fé nos nossos alunos e no futuro do que no que está aí. A ideia é essa, que os nossos alunos possam desenvolver, esses da educação básica, né? Que eles possam desenvolver um pensamento crítico, porque eles terão exemplos bem dados, apresentados, e né, espera-se que sejam conhecedores, não apenas daquilo que a gente chama de linguagem formal, linguagem padrão, mas também que sejam conhecedores da grande linguagem, que é a linguagem literária, o melhor exemplo de arte, né, com palavras. Ok? Terminamos aqui a situação problema 1, vamos para a cápsula da situação problema 2. E aí? Conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Voltamos então, vamos para a nossa situação problema 2, lá no quadro. Após trabalhar com as principais características do arcadismo português, a professora Joana resolveu colocar seus alunos para pensarem sobre o bucolismo, uma das principais características desse período literário. Para fazer isso, investiu na comparação entre o sentido da zona rural para os poetas do século XVIII e para as pessoas da atualidade. Portanto, qual é a percepção que os poetas do século XVIII, do arcadismo, tinham da zona rural e qual é a percepção que as pessoas da atualidade têm? Lançou, então, alguns questionamentos. A fuga da cidade, portanto, fuga da cidade é algo importante aqui para o pensamento Arcade. Ainda é uma preocupação para a literatura, para as artes ou para os seres humanos em geral nesse século XXI? Pensando no Brasil da atualidade, qual o papel da zona rural? Qual a importância dela para nós que moramos na cidade? Mas mesmo sabendo, porque sou pesquisador, que muitos dos nossos alunos moram na zona rural. Ela tem alguma semelhança com a Fugger Urban dos arcadistas? Né? É próximo desse ideário que existia no século XVIII? A partir do estudo do arcadismo, quais conhecimentos você mobilizaria para responder às questões levantadas pela professora Joana? Então, a gente começa falando que o arcadismo em Portugal teve início em 1756, portanto, em meados do século XVIII, com a fundação da Arcádia Lusitana na capital do país, Lisboa. A Arcádia Lusitana e as várias Arcádias que vocês ouvem falar, tratando do arcadismo, obviamente, são esses agrupamentos de poetas, né? São essas associações de escritores que tratam da poesia, da condição da sociedade, que se reúnem para compartilhar, socializar conhecimento. Lá em Portugal, acontece em 1756 a fundação em Lisboa da Arcádia Lusitana. Posterior ao movimento artístico do Barroco, o arcadismo português foi inspirado, obviamente, mais uma vez, lembre-se, Renascimento, Barroco, Arcadismo, todos eles vão ter origem e vão influenciar na Península Ibérica a partir da Itália. Portanto, a Academia Arcádia Lusitana é inspirada na Academia Arcádia Italiana, fundada em 1690. É importante destacar a distância entre essas datas, mostrando um certo atraso, um certo descompasso nesses territórios da Contra-Reforma e da Reforma Protestante.
Vale lembrar que a Arcádia era uma academia literária que reunia escritores empenhados em apresentar um novo estilo, alijado do anterior, o estilo barroco. Portanto, o arcadismo vai ser uma estética contrária ao que estava posto pelo barroco. E aí é preciso parar para pensar um pouco naquilo que a gente vai entender como simples. Porque é muito comum na aula do arcadismo dizer que, se comparado ao barroco, o arcadismo é uma poesia simples. Isso é verdade? É. Ela, comparada ao barroco, é uma poesia simples. Mas e comparada à linguagem com a qual estão acostumados os nossos alunos da educação básica? Ela é fácil ou ela é difícil? Obviamente, ela representa uma dificuldade, não só porque, por exemplo, quando nós tratamos de um poema tão importante como Marília de Dirceu, a gente está falando de um poema que é longo para o ideário de poema que os alunos têm. Os alunos têm como padrão de poema o soneto e coisas menores do que o soneto. Isso é uma característica da atualidade. E eu não estou falando apenas por conta da revolução digital e dos espaços de produção textuais dentro desse universo. Estou falando também que, mesmo dentro do universo tipográfico, essa galáxia de Gutenberg, nós já tínhamos uma acentuação da valorização da brevidade, da objetividade textual, que a gente pode ver, por exemplo, nos 6 Propostas para o Novo Milênio, de Ítalo Calvino. Isso existia mesmo antes da internet, de toda essa revolução textual, mas ela se acentua, e é nesse mundo que vivem esses alunos da educação básica. Eles estão acostumados com textos muito simples, de uma linguagem muito simples, quando não de uma superficialidade imensa. É isso que a gente precisa lembrar quando diz que o arcadismo é simples. É simples se comparado ao barroco, mas não é simples se comparado àquilo com o qual eles estão acostumados a ler. Por isso mesmo, é mais uma vez o lugar, o momento e o valor do professor mediador que vai fazer com que os alunos se aproximem desse ideário por meio dessas comparações. E, mais uma vez, pensando nessa situação problema, a ideia mais importante é essa: trazer os alunos para próximo da poesia, a poesia um pouco mais próxima dos alunos, de modo que ela se torne algo significativo, que ela tenha de fato valor e que o aluno compreenda o valor que essa poesia tem, que ela não seja um belo quadro na parede, mas que ela tenha um condicionamento que é histórico, filosófico, retórico, que é todo ele complexo, assim como é o arcadismo. Portanto, muito cuidado quando falar que o arcadismo é simples, porque os manuais de literatura, com uma frequência, dizem que o arcadismo é uma estética simples. Simples para nós, que somos professores de literatura, mas para os alunos não é. Muito cuidado. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. De tal modo, o arcadismo esteve marcado por uma arte menos rebuscada e extravagante, que representava o movimento anterior. Portanto, a gente vê uma diferença evidente entre o movimento anterior, que é o barroco, e o arcadismo, por conta desse rebuscamento e essa extravagância que marca o barroco. O arcadismo não é rebuscado, o arcadismo não é extravagante. O arcadismo português termina em 1825, com a publicação do poema Camões de Almeida Garré, que inaugura uma nova fase lá em Portugal, o romantismo, que aqui no Brasil só vai começar 11 anos depois, em 1836. O maior destaque na produção arcade portuguesa foram os poemas, sendo, obviamente, esse, Manuel Maria Barbosa Ledoá do Bocage, um dos maiores representantes, um dos maiores sonetistas da literatura em língua portuguesa em todos os tempos. A Arcádia Lusitana foi fundada pelos poetas Cruz e Silva, Manuel Nicolau Esteves Negrão e Teotônio Gomes de Carvalho, extinguindo-se em 1776, portanto 20 anos depois. Em seu lugar foi criada a Nova Arcádia, em 1790. Lisboa sempre centralizando aqui nesse período do século XVIII, a partir do século XVIII e XIX, já como capital portuguesa. O arcadismo, setecentismo ou neoclassicismo, é uma escola literária empenhada em apresentar um estilo de vida simples e bucólica, longe dos centros urbanos. Portanto, muito da ideia da simplicidade do arcadismo
vem dessa ideia de bucolismo, vem dessa ideia de simplicidade que está mais adequada à vida na zona rural. Desse modo, ele propõe a busca do equilíbrio e retorno aos clássicos. Mas eu prometo, essa é a última vez que o retorno aos clássicos vai ser uma referência, né? O arcadismo é o último período do classicismo, né? Lembrando que o classicismo vai começar lá ainda no humanismo, que já traz alguns elementos e vai se intensificando, ganha corpo no Renascimento, mas vem até o arcadismo aqui, esse retorno dos elementos clássicos. Nós temos aqui alguns princípios latinos, né? Todos eles são escritos, portanto, em latim, e são alguns dos mais significativos. Nós temos muitos outros, tá? Mas esses são apenas aqueles mais significativos, mais comuns e que os alunos precisam, de fato, aprender, porque são cobrados em exames vestibulares. O primeiro deles, o Fugere Urbem, né? Que é a fuga da cidade, porque a cidade se revela como um lugar desconfortável, a cidade se revela um lugar em que o poeta e a arte não estão aconchegados, ok? O locus amoenos, a busca por esse lugar ameno, um lugar tranquilo. Locus amoenos representa a ideia e a valorização de um lugar tranquilo. Por fim, o Aurea Mediocritas, aqui tem um erro de digitação, é equilíbrio de ouro. Ok? Então a gente está falando de buscar um equilíbrio entre a própria ideia do espaço rural, com a presença e o pensamento racionalista, né, que é do iluminismo e que movimenta e fundamenta muito do que é o arcadismo. O Inutilia Truncat, que é o lema da Arcádia Lusitana, tá? Fundada em 1756, significa cortar o inútil. E essa é uma ideia que está intimamente ligada à diferença entre o arcadismo e o barroco. O barroco era todo rebuscado, todo cheio de detalhes, e por isso mesmo, esses detalhes, esse rebuscamento é considerado pelos árcades como algo inútil. Por isso mesmo, o símbolo da Arcádia Lusitana era uma mão empunhando uma foice. Cortar o inútil, Inutilia Truncat. E por último, aquele mais conhecido. Vocês conhecem marca de jeans, vocês conhecem boate, vocês conhecem placa de caminhão escrito Carpe Diem, que significa aproveite o momento, significa aproveite a vida, como a gente já viu. Mas é preciso dizer que essa ideia mesmo de aproveitar o momento, aproveitar a vida, porque tudo é breve, tudo passa, ela está revestida para nós, no século XXI, de um ideário que não é o mesmo ideário da Antiguidade Clássica, nem é o mesmo ideário da época do arcadismo, nem é o mesmo ideário de outros momentos históricos. Por comparação apenas, vou dizer que na Antiguidade Clássica, o Carpe Diem está intimamente associado a um outro princípio que não está aqui, que é o mens sana in corpore sano. Significa mente sã em corpo são. Portanto, aproveitar o dia não é balada. Aproveitar o dia não é aproveitar como se amanhã eu não sei se eu vou existir, portanto hoje eu vou fazer as maiores loucuras. Não. Para os gregos e para os latinos, né, pensando aí já nos romanos, muito da ideia do Carpe Diem está ligado ao exercício físico e ao domínio intelectual. Portanto, mente sã em corpo são é um princípio que está ligado ao Carpe Diem, que hoje, né, são poucas pessoas que lembram desse, mas o Carpe Diem, esse é famoso. Né? Vocês podem digitar Carpe Diem na busca de imagens na internet, vocês vão perceber que é muito comum. Façam a comparação digitando os outros para ver que não é tão comum encontrar essas expressões fora da aula de literatura, como é o Carpe Diem, que já é uma ideia bastante comum na nossa sociedade. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Os principais autores do arcadismo português foram Manuel Maria Barbosa Ledoá do Bocage,
Antônio Diniz da Cruz e Silva, Pedro Antônio Correia Garção, Marquesa de Alorna, essa mulher fenomenal que alguns apontam como uma das introdutoras da estética romântica em Portugal, ainda que não seja, como é o caso de Almeida Garré, o inaugurador com uma publicação, a gente já viu, Camões, em 1825. Francisco José Freire, Domingo dos Reis Quita, Nicolau Tolentino de Almeida e, por último, Filinto Elísio. Filinto Elísio, que era casado com a Júlia Lopes de Almeida, escritora brasileira carioca fenomenal e que deve ser conhecido. É muito importante dizer que ela está sendo pouco a pouco recuperada e a história é tão interessante, né? Aqui uma fofoca literária, o Filinto Elísio é membro da primeira turma da Academia Brasileira de Letras. De fato, quem deveria ocupar essa cadeira é a Júlia Lopes de Almeida. Essa mudança se deu por conta da escolha de última hora de que a academia seguiria o modelo francês e, portanto, seria composta apenas por homens. Era para termos representantes mulheres, genial a literatura da Júlia Lopes de Almeida, e era para termos representantes mulheres desde aquele momento. A primeira mulher a alterar esse contexto é a fantástica Raquel de Queiroz, portanto, demorou bastante. Mas, enfim, é preciso saber que o Filinto Elísio acabou entrando no lugar dela, né? Então, ele foi conhecido como o acadêmico consorte, porque ele só entrou porque era marido dela, ok? Vamos no quadro para conhecer um pouquinho mais esse grande poeta, que é Maria Barbosa do Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage. Bocage foi um poeta português do período neoclássico, né, o arcadismo, e um dos precursores do romantismo em Portugal. Foi considerado um dos mais importantes poetas e sonetistas portugueses do século XVIII, junto aos poetas Camões e Antero de Quental. Bocage forma o trio dos maiores sonetistas líricos da língua portuguesa, como eu já tinha adiantado para vocês. Na Arcádia Lusitana, Bocage adota o pseudônimo Eumano Sadino. Lembrando que o uso de pseudônimos, essa artificialidade, é muito comum no arcadismo. Tanto, por exemplo, que Tomás Antônio Gonzaga é Dirceu. Mas permanece usando por apenas 4 anos, pois acaba sendo expulso da Arcádia e preso por desbragamento de costumes e livre pensamento. Ou seja, o Bocage, para mim, ele tem uma postura social muito próxima daquela que aqui no Barroco brasileiro teria Gregório de Matos, e ele é penalizado por isso, né? Ele é expulso da Arcádia e também é preso. A obra de Bocage contém poesia lírica e satírica. Sua obra lírica aborda desde os temas convencionais do arcadismo até os temas do movimento pré-romântico. O Bocage pré-romântico também é fenomenal. Sobretudo a última fase de sua poesia, que é marcada pelo arrependimento e pela autopiedade, e, portanto, está marcada quase como um resultado do período em que ele foi preso. Foi a poesia satírica, assim como no caso de Gregório, né, que fez Bocage um poeta popular. E foi essa mesma poesia que lhe valeu a prisão e a censura, pois nela abordava temas proibidos, como o erotismo, a politicagem, a hipocrisia e a corrupção. Né? É impressionante, né, que a gente esteja numa aula de literatura e esses são temas recorrentes. É preciso ler mais. É isso que chegamos à conclusão. As respostas às perguntas propostas pela professora Joana, portanto, lá no começo, são essenciais para pensarmos as dinâmicas sociais nas quais estamos envolvidos atualmente. É muito bacana trazer o passado para a aula para podermos observar o nosso contexto, o nosso presente. A primeira pergunta provavelmente levaria à constatação de que a fuga da cidade, o Fugere Urben, quase não representa mais uma preocupação para a criação literária da contemporaneidade, embora existam produções que trabalhem com isso. O enfoque está menos na comparação entre campo e cidade que em outros aspectos. Entretanto, é importante lembrar que existe todo um ideário de valorização de fuga da cidade, quando a gente está falando, por exemplo, na valorização da pescaria, na valorização daquela viagem ao campo. E isso a gente pode ver, por exemplo, na propaganda. A propaganda brasileira se alimenta muito desse ideário e não é difícil perceber, por exemplo, família de margarina com a família de mão dada correndo na grama.
Por que a grama? Porque a grama traz esse ideário bucólico de valorização da natureza, de vida simples, mas ao mesmo tempo rica. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Nas artes plásticas, muitos artistas têm abordado a questão ambiental, de forma que a Fournier Urban acaba adquirindo mais um sentido de salvacionismo planetário que de uma forma de se encontrar a natureza com a verdade. Quanto aos seres humanos em geral, é possível notar ainda hoje, sobretudo para uma classe média alta, o sonho de uma fuga para a zona rural ao final de uma carreira profissional com uma forma de prêmio e lazer. Né? A ideia mesmo de que poder comprar aquela chácarazinha, aquele rancho, aquela ideia é quase como um prêmio. Portanto, há ainda uma valorização desses elementos nos dias de hoje. A segunda questão da professora nos permite pensar que a zona rural no Brasil atualmente está quase que inteiramente tomada pelo latifúndio, essas porções imensas de terras que pertencem apenas a uma pessoa para produzir apenas uma coisa. O principal exemplo seria agora a soja, dominado por grandes empresários e proprietários de terras. Possuir terras na zona rural atualmente representa um poder econômico grandioso. Nós temos uma valorização na cultura popular da ideia de que fazendeiro é rico. Sendo assim, o ingênuo Fournier Urban do arcadismo acaba por tropeçar em questões econômicas. Vale destacarmos também o movimento do sem terra como um elemento importante para se pensar os privilégios que significa se ter acesso à zona rural nos dias de hoje. E, de fato, aí mostrar que a luta pela terra marca a fuga da cidade e o bucolismo, essa ideia de bucolismo, e que isso é muito diferente do período do arcadismo, é preciso, né? Porque daí a gente começa a construir aquilo que eu falei. A aula de literatura é um espaço para a construção do pensamento crítico. E por isso mesmo, esses debates são muito bem-vindos na aula de literatura. Ok? A professora Joana estaria de parabéns aí. Vamos continuar, agora vamos à cápsula da situação problema 3. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Então, na primeira situação problema, tratamos do barroco no Brasil, de fato, em Portugal e no Brasil. Na segunda situação problema, tratamos do arcadismo em Portugal. E aí, como vocês já imaginam, trataremos agora do arcadismo no Brasil. Vamos lá para o quadro para ver a situação problema 3. Após apresentar alguns dos principais escritores do arcadismo brasileiro e todo o contexto social da Inconfidência Mineira, né? Essa mesma problemática está lá no ciclo 2 do fórum, a professora Joana resolveu apostar na criticidade dos alunos. Para isso, leu em sala de aula algumas das epístolas em verso das cartas chilenas. Lembrando que epístola é carta. Texto atribuído a Tomás Antônio Gonzaga, o qual traz diversas críticas ao governador da capitania de Minas Gerais. A partir disso, propôs uma produção de texto, uma carta satírica, uma carta tirando sarro, que se utilize dos mesmos recursos das cartas chilenas, porém relacionada ao contexto atual, mais uma vez. E aí a gente vê que essa é uma estratégia muito importante, trazer o conteúdo da literatura para a atualidade. Quais conhecimentos dessa seção em específico você mobilizaria para a realização dessa produção textual? O que os alunos precisam ver, conhecer, entender e debater para realizar essa produção textual? Lembrando aí, então,
que a gente está falando de um momento muito importante da nossa história, e aí a gente tem de fato um dilema, né? Uma dicotomia. Pensando na literatura colonial, quando a gente fala do arcadismo, a gente fala de poetas que foram presos, julgados, condenados ao exílio, né? Tomás, no caso de Cláudio Manuel da Costa, ele morre no mesmo dia em que é preso pela Inconfidência Mineira. Tomás Antônio Gonzaga, exílio. Alvarenga Peixoto, exílio. Então a gente está falando de gente que sofreu por conta da atuação política na Conjuração Mineira, né? Inconfidência e conjuração são sinônimos de fato. Conjuração é o termo mais próximo daquilo que nós estamos acostumados, né? Pensando no processo que ali se deu. Conjuração mineira, do mesmo modo que é conjuração baiana. A inconfidência, o termo inconfidência é um termo moderno que vem sendo utilizado há não tanto tempo. Então a gente está falando aí de um conhecimento essencial para que o aluno entenda se aquilo é literatura brasileira ou não. Esses poetas são pensadores, eles agem politicamente, queriam a separação de Portugal e, portanto, eles pensavam como brasileiros? É preciso pensar, por exemplo, que a palavra brasileiro se define como gentílico daquele que nasce no Brasil apenas no final do século XIX, já no final do romantismo. Então, pensar mesmo que existiam muitas coisas a serem definidas para que a gente pudesse pensar numa nação brasileira, é fundamental para os alunos entenderem o arcadismo no Brasil. Só para vocês saberem, né, antes de brasileiro, os dois nomes preferidos, os dois gentílicos preferidos eram brasiliense em primeiro lugar e brasiliano em segundo lugar. Tanto é que o nosso primeiro jornal é editado em Londres, se chamava Correio Brasiliense. Tá joia? Vamos lá para o quadro para a gente continuar agora problematizando a situação problema 3. O arcadismo brasileiro é uma estética da era colonial da nossa literatura. Assim como o lusitano, o arcadismo brasileiro defende uma poesia mais simples, de novo a palavra simples caracterizando o arcadismo, de imitação da natureza e que principalmente se opunha ao barroco, estética que lhe é anterior e contrária. Consideramos como marco literário a publicação do poema Obras, de Cláudio Manuel da Costa, em 1768. É importante dizer que vocês verão esse título escrito de modo errado em muitas apostilas. É importante corrigir isso para os alunos. Alguém errou isso algumas décadas atrás e passou a considerar que o título dessa obra de Cláudio Manuel da Costa era Obras Poéticas. E muitos manuais de literatura, apostilas, livros, dizem que esse livro se chama Obras Poéticas. É um erro. Ele chama apenas Obras. Aqueles que quiserem tirar a prova real, bastam ir ao Museu da Inconfidência em Ouro Preto, onde está em exposição uma edição original de 1768, e lá ele vai poder comprovar que não é Obras Poéticas. Isso é importante, porque corrigir alguns erros que aparecem para os nossos alunos é fundamental, mostrar que o professor está antenado com aquilo que é mais importante e que, por isso mesmo, é fonte desse conhecimento para o aluno. A poesia Arcade defendia que apenas no campo podia-se obter a verdadeira felicidade. Essa ideia, segundo Antônio Cândido, esse que é o maior pensador da literatura brasileira, vem dos sentimentos de frustração que a burguesia viveu na cidade. A vida natural no campo era o ideal da relação humana. O campo era o bem perdido, o cenário idílico. E aí é importante dizer por que isso acontece nas Minas Gerais e não no Rio de Janeiro, né, que já tinha essa tendência à capital do Brasil, né, já tinha uma tendência centralizadora que em 1808 já se define propriamente que ali seria a capital do Brasil, obviamente antes da construção de Brasília, que é um plano republicano. Mas é preciso dizer por que Vila Rica. Vila Rica é, de fato, o sonho do Eldorado. Né? Quando eu falo Vila Rica, eu estou falando Ouro Preto. Né? O nome daquele arraial, o nome institucionalizado ali, era Vila Rica. Vila Rica já explica bastante. Vila Rica tinha tanto ouro quanto descoberto. Né? Nós estávamos ainda no período da União Ibérica,
quando os primeiros desbravadores encontraram ouro naquela região. O tal do ouro de aluvião, que é algo assim, é uma ideia fantástica, né? É aquele ouro que você não precisa cavar, ele está acima do solo, normalmente no leito do rio. É uma pedra que você abaixa e pega. Essa ideia, ela é muito forte e atraiu muita gente para a Vila Rica. Muitos europeus vieram fazer fortuna no interior do Brasil. E aquilo que era um pequeno vilarejo, que era um arraial, se transforma numa das maiores cidades do Brasil naquele momento. A gente está falando de uma população que veio em busca de riqueza, que veio para um lugar sabendo das dificuldades, mas sabendo das possibilidades de se enriquecer. E por isso mesmo, viajantes estrangeiros em passagem por Vila Rica, já no final do século XVIII, quando é o fim do ciclo do ouro, né? A gente já conhece um pouquinho do que se transformou aquilo. Rendas chinesas, porcelanas da Ásia, da China, né? Tanta coisa que não existia na Europa, mas existia aqui. Lembrando que Portugal também colonizou terrenos na Europa e o trânsito entre esses locais era muito mais vivo do que hoje a gente imagina. Uma prova disso também é na Sé, né? Na matriz, lá em Mariana. Para quem for no altar-mor, vai ver pinturas orientais na parte de baixo do altar de uma igreja católica, de uma igreja cristã, mas a gente tem símbolos orientais, mostrando que esse trânsito, essa riqueza, essa transformação da cidade, a gente não está falando de uma cidadezinha do interior, a gente não está falando de uma cidade pequena, a gente está falando de uma das maiores, se não a maior cidade do Brasil naquele momento, e de uma cidade extremamente rica. Por isso mesmo, a gente fala de uma cidade que se transformou muito rápido. Por isso o arcadismo tem ali essa essência do Furgeri-Urban, porque todo aquele espaço se transformou de maneira muito rápida por conta do ouro / dinheiro, né? Quando a gente fala de ouro, a gente está falando de riqueza, está falando de dinheiro, ok? Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Assim, os árcades propunham uma fuga da cidade, no termo em latim, fugere urbem, a gente viu, esse é um dos princípios latinos, para se aproveitar a vida, carpe diem, vivendo num lugar aprazível, locus amoenos, o campo, né, esse ambiente bucólico, bucolismo, é tudo que está ligado a esse espaço rural, de maneira simples, aurea mediocritas, descartando todas as coisas desnecessárias e inúteis, inutila truncat, inclusive na poesia. A ideia mesmo de que esses autores, né, mais precisamente esses poéticos, eles são representantes de um ideário todo de valorização de uma vida simples, ligada mesmo a uma construção da Arcádia na Grécia, que seria esse monte para onde os pastores iriam. E por que pastores? Né? Pastores são um ideário de poeta, porque se ele leva né, toda a criação, né? Principalmente aqui a gente está pensando em cabras, né? Assim, no geral, esses animaizinhos que são muito fofinhos. A ideia geral aqui tem que ser muito bonita. O mato, a grama, ele tem que ser baixinho. Ele não pode ser aquele mato violeta que a gente só vai ver no romantismo. Aqui a gente está falando de um lugar que tem que ser bonitinho, tem que ser um tapete. Por isso os animais fofinhos também, ovelhas, cabras, né? A gente está falando de animais que são bonitinhos, porque também são menores, não são grandes, né? Como os zebus, como os bois, né? De modo geral. Então, a gente está falando de uma construção que é toda ela artificial, né? A gente não está falando de uma realidade que existe aqui no Brasil, a gente está falando de uma realidade artificial, mas que aparece na poesia como uma fuga daquela cidade que se transformou. E os pastores têm tempo para pensar a poesia justamente por enquanto a criação pasta, ele espera. E é nesse momento de espera, tranquilidade, silêncio, reclusão em meio à natureza, é que se constrói a poesia mais verdadeira para os árcades. Lembrando que nessa ideia de verdadeira, a gente está falando de artificialidade o tempo todo.
Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Por isso, a poesia Árcade, que se opõe à barroca, buscava uma poesia mais simples, privilegiando o verso, valorizando as formas fixas como o soneto e odes. A poesia Árcade brasileira também foi influenciada pela poesia clássica. Assim, alegorias de mitos clássicos eram também bastante comuns. A natureza podia ser representada como alegoria da literatura clássica, com ninfas, elementos da natureza representados por divindades, valorizando a vida natural. Lembrando que quando a gente está falando de alegoria é preciso explicar porque nós temos no nosso contexto um ideário de alegoria quase sempre ligado ao carnaval. Alegor, no grego, é púlpito, é o lugar onde se fala, tanto numa congregação religiosa, quanto no lugar público, na Câmara dos Deputados. O púlpito, em grego, se chama alegor. Quando alguém vai ao alegor, a esse púlpito, ele não fala de si. Todo o assunto que é tratado no alegor, no púlpito, é um assunto que diz respeito a todos, portanto é público, é notório. Então, quando a gente está falando de alegoria da literatura clássica, a gente está falando de algo que é de representação e que diz respeito a algo político, algo que chega a todos, algo social, político, histórico, contextual, etc. No caso da alegoria de carnaval, é porque aquelas fantasias, aqueles elementos representam alguma crítica, algum significado que não é apenas a pluma, a beleza, o brilho em si, ok? A alegoria, então, está quase sempre ligado ao bem comum. Essa ideia de vida natural se relaciona com o ideal filosófico do francês Jean-Jacques Rousseau. O mito do homem cordial, na figura do bom selvagem, que não foi corrompido pelos vícios da cidade, né? Aqui a cidade como símbolo, como representação da sociedade, ok? Os principais poetas árcades brasileiros foram Cláudio Manuel da Costa, Gloucester Saturnio, né? Lembrando que eles todos usam pseudônimos, todos eles são bastante explícitos nessa escolha, né? São nomes muito interessantes. Hoje, com os alunos, é muito divertido apresentar esses nomes para eles, tá? Conhecido por sua sólida formação humanista e habilidade poética, né? Cláudio Manuel da Costa é, de fato, aquele que é considerado o professor de todos eles, né? Principalmente professor de Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio Manuel da Costa, esse que morreu no primeiro dia, reza a lenda que ele morreu no primeiro dia da Inconfidência Mineira, ele era bem mais velho do que esses outros, né? Comparado, aí, por exemplo, ao Gonzaga e ao Alvarenga Peixoto, e por isso mesmo representava ali um alicerce, né? Era como se fosse o nosso mestre Árcade. Basílio da Gama, escritor da pequena epopeia O Uruguai, que canta o heroísmo indígena, né? E a gente está falando aí das guerras das missões, né? Lembrando que as missões no Brasil têm dois momentos distintos. Aqui a gente está falando desse momento que é marcado pelo Marquês de Pombal e pelo iluminismo português, que expulsa os jesuítas de todos os territórios do Império Português, né? E o Uruguai representa, então, aí essa luta travada entre os povos das missões, lembrando que os índios têm autorização do Papa, a pedido do rei espanhol, para se armar e lutar contra os portugueses. Então, uma história belíssima e que merece ser conhecida. Frei Santa Rita Durão, que escreveu O Caramuru, poema indígena voltado ao passado colonial. Então aí vocês já percebem que o índio que a gente vai ver, o bom selvagem do romantismo, aquele índio heróico, ele já aparece de pouco a pouco aí nesse contexto do arcadismo, num contexto que é, sim, pré-romântico. Marília de Dirceu é, com certeza, a obra mais emblemática da poesia árcade luso-brasileira, de Tomás Antônio Gonzaga, mas de todos nós. De fato, a minha comparação sempre é Marília de Dirceu é nosso Romeu e Julieta. É o mais próximo de uma lírica amorosa, grandiosa, como a de Shakespeare. Trata-se de um longo poema lírico que foi publicado em Lisboa a partir de 1792, para aqueles que são mais atentos com datas, né? A gente está falando aqui do mesmo ano da morte de Tiradentes. A gente está falando do final
do processo, que hoje é conhecido como auto da devassa, né? Que é o processo que incriminou essas pessoas, e nesse caso específico, Tomás Antônio Gonzaga mandou ele para o exílio em Moçambique. Aqui a gente está falando, então, de um poema que foi construído todo ele nos 3 anos em que Tomás Antônio Gonzaga ficou preso lá no Rio de Janeiro, na Ilha das Cobras, que hoje de fato nem é mais ilha. Mas é importante dizer que o poema, então, tem outras 2 partes, né? Uma parte escrita na Ilha das Cobras, as outras 2 partes teriam sido escritas, as outras 2 partes seriam uma, né? De fato, juntas, e elas teriam sido escritas no exílio. É apenas um estudioso chamado Pires Laranjeira que faz uma comparação, um estudo profundo da linguagem dessas diferentes partes e atesta que o poema que nós conhecemos hoje, né, como Marília de Dirceu, é sim todo ele construído, escrito por Tomás Antônio Gonzaga em momentos diferentes da sua vida. As liras de Marília de Dirceu exploram o tema do amor entre 2 pastores de ovelhas. No decorrer da obra, o lírico expressa seu amor pela pastora Marília, né? Não é só ele que é pastor, e fala sobre suas expectativas futuras. Dentro do contexto do arcadismo, Dirceu revela a ambição de ter uma vida simples e bucólica ao lado de sua amada. Então a gente está falando aqui de uma história assim, bastante bonita, né? E eu gosto de mostrar como ela é clássica. A realização da produção textual sugerida pela professora Joana deveria partir, primeiramente, então, da compreensão do funcionamento da sátira. Como que se faz a sátira? Que se utiliza dos recursos humorísticos para se fazer alguma crítica social. Como é próprio do gênero epistolar, um destinatário e um remetente deveriam ser estabelecidos e o assunto principal teria relação com algum governante da atualidade. E aí, lembrando, então, que a gente pode trazer aqui elementos desse contexto comunicacional, digital dos alunos, porque quando a gente está falando de vídeos na internet, a gente também está falando de gêneros, de expressão, de crítica social e, em muitos casos, de crítica social satírica. Então, eles podem trazer elementos daquilo que é o contexto comunicacional mais comum deles para dentro dessa atividade da literatura. Aí, na escolha da pessoa ser criticada, a leitura de portais de notícias e blogs políticos certamente ajudaria, já que seria possível uma compreensão geral dos contextos a serem criticados. E, por fim, os nomes do governante dos locais citados deveriam ser substituídos por outros de semelhante grafia, como é o caso do Fanfarrão Minésio, que é o personagem, né, e esse governador do Chile, que de fato é o Luiz da Cunha de Minésio Menezes, né? O governador das Minas Gerais naquele momento. Então aí as cartas chilenas seriam mostra, né, de que existia crítica social, existia um tipo de preocupação com a construção de um ideário que não necessariamente é brasileiro, como nós conhecemos, porque aqueles que estudaram a Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, sabem que a independência de todo o território brasileiro não era o objetivo dos Inconfidentes, né? A intenção deles era primordialmente a independência das Minas Gerais com o escoamento da sua produção de minério para o mar. E, portanto, aí a gente tem que pensar no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, como territórios a serem conquistados também, mas a gente sabe que eles são considerados heróis hoje, porque essa é uma revolução que não aconteceu. É um golpe que não foi dado. Por isso eles são encarados hoje, na nossa história, como vítimas do Império Português. Porque a revolução, a Inconfidência, a Conjuração não aconteceu. Ela foi descoberta antes e eles foram presos. Ok? Encerramos aqui então a situação problema 3. Vamos à cápsula que encerra a situação problema. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho.
Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Cada parte do processo é essencial para a aprendizagem, né? Já diz aí o vídeo, e é importante lembrar aqui mais uma vez, na próxima aula eu lembro também, a importância do livro da disciplina. É no livro da disciplina que vocês podem conferir os detalhes, que vocês podem conferir todos os nomes, todas as características, todos os princípios latinos. É no livro da disciplina que vocês devem se apoiar para fazer a prova da disciplina. As aulas, elas são parte do nosso conteúdo, mas a gente sabe que as aulas não são apenas o conteúdo, é preciso acessar, é preciso ler, é preciso dominar o livro da disciplina. E aí, mais uma vez, reitero o valor, o livro é bem construído, é muito bacana e ele serve como um manual muito legal para a gente poder conhecer esses períodos aqui trabalhados. Tá joia? Então vamos lá para o quadro para a gente poder agora fechar provocando novas situações. O desenvolvimento da expressão literária brasileira perpassa o período colonial, mas aflora apenas após a nossa independência política em 1822. A literatura no Brasil colônia tem alguma coisa com a literatura, tem alguma relação, alguma coisa com a literatura brasileira? Vejam só, literatura no Brasil colônia e literatura brasileira, diferentes expressões. Quais elementos essenciais da produção literária do período colonial que reforçarão a criação de uma identidade nacional brasileira? E essas respostas são, de fato, o conteúdo da nossa próxima aula, né? Quando a gente vai falar de uma literatura já de identidade brasileira. Então, a ideia geral aqui, né, que é o diálogo com o professor, para fechar nossa aula, pode mostrar o slide lá no quadro, para a gente ver lá o diálogo com o professor, né? A ideia aqui eu compreendo que tanto barroco quanto arcadismo são períodos que são considerados literatura no Brasil. Não são literatura brasileira por uma questão política. Não existia um Brasil-nação para termos uma literatura nacional. É um impedimento retórico, é um impedimento lógico termos uma literatura de expressão nacional sem termos uma nação. Portanto, eu gosto sempre de tratar desses períodos como experiências literárias no Brasil. E aí, quando a gente fala do Gregório de Matos, que está lá no Barroco e chama ele de pai da literatura brasileira, é porque ele é o que é, o primeiro poeta nascido no Brasil, o primeiro brasileiro, né, o gentílico, é como nós chamamos hoje, o primeiro brasileiro que escreveu e se dedicou à poesia e que ganhou fama por conta disso. Mesmo sendo juiz, formado em Coimbra, tendo toda a educação portuguesa, ainda assim se dedicou a falar desse espaço que hoje a gente chama de Brasil, mais especificamente da cidade da Bahia, que hoje a gente chama de Salvador. Então, para mim, ele é o pai da literatura que depois vai ser chamada de brasileira. Mas naquele momento, de fato, não era. Isso é um modo de pensar diferente daquele que a gente viu no romantismo, que eles se sentiam numa obrigação de falar que era brasileira, tanto para provar o valor dessa nação, mas de fato hoje a gente não precisa disso. E pensar nesses termos mais lógicos é mais importante e deixa mais claro para os nossos alunos da educação básica entenderem. Tá joia? Então, eu encerro por aqui, deixo o convite para a aula da semana que vem e deixo vocês com o vídeo de encerramento. Um abraço, tchau, tchau. No século XVIII, a mineração no centro do Brasil atingiu seu auge e a promessa de riqueza rápida atraiu muita gente para Minas Gerais. Por causa disso, a sociedade mineira desenvolveu sua economia, ganhou peso político e possuiu uma elite que se dava ao luxo de dedicar-se às atividades culturais. Um dos maiores representantes dessa elite, que se concentrava na capital Vila Rica, foi o poeta Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em Vila do Ribeirão do Carmo,
que hoje é a cidade de Mariana, em Minas Gerais, e cursou Direito em Portugal. Quando voltou à colônia, Cláudio Manuel foi exercer a profissão em Vila Rica. Por causa da sua participação na Inconfidência Mineira, foi preso e dias depois morreu na cadeia. Até hoje não é consenso se foi assassinado ou suicidou-se. Na poesia, Cláudio Manuel cultivou o soneto e tinha como temas o amante infeliz, a metamorfose das coisas e a ambiguidade entre o rústico e o civilizado. O poeta foi mentor literário de diversos escritores de seu tempo. Com a publicação do livro Obras Poéticas, deu origem ao arcadismo no Brasil. Esse movimento buscava uma vida mais simples, valorizava a natureza e o presente. Um dos seus lemas era a expressão carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Em linhas gerais, existem duas literaturas arcadistas nacionais, uma mais relacionada ao cutismo barroco e outra mais próxima da estética neoclássica. Outro membro da elite de Vila Rica afeito à literatura foi o grande poeta árcade Tomás Antônio Gonzaga. Nascido em Portugal, de pai brasileiro, cresceu no Brasil, mas voltou ao país de origem para cursar Direito. Como o amigo Cláudio Manuel, também participou da Inconfidência Mineira e sofreu punição. Foi exilado em Moçambique, na África, e lá permaneceu até o fim da vida. As crises políticas sempre estiveram ligadas a Tomás Antônio, e a forma com que o autor encontrou de lidar com isso foi criando obras satíricas. Ele é o provável autor das polêmicas Cartas Chilenas, ao menos da maior parte delas. A obra é um poema escrito em forma de cartas trocadas entre os personagens Critilo, um chileno, e Doroteu, e faz uma crítica disfarçada à sociedade mineira. Por exemplo, nas cartas onde está Espanha, Madrid, Chile e Santiago, poderíamos ler Portugal, Lisboa, Minas Gerais e Vila Rica. Também os nomes de personalidades políticas de Minas aparecem deformados. Menezes se torna Minésio, Matos é Matúzio e Ribeiro vira Robério. Tomás Antônio também escreveu obras líricas, reflexo das crises afetivas que viveu. Seu amor pela jovem mineira Maria Doroteia inspirou-o a escrever sua obra mais conhecida, Marília de Dirceu, na qual a musa ora parece real, ora parece idealizada. Além disso, em seus poemas líricos há a presença do mito grego e da paisagem bucólica, temas padrões da estética arcadista. Mas o arcadismo não se resume a essas características. Há muito mais a ser explorado. Por isso, não deixe de se aprofundar. Bons estudos e até mais!